Devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela bênção da presença do Senhor em nós. Obrigada porque o Senhor nos ensina todos os dias como viver a nossa jornada. E eu peço, Pai, que se houver alguma palavra equivocada ou gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, gente. Bom dia. Helena Teixeira, bom dia. Obrigada. Dalva, muito obrigada. José Rodrigues, Aparecida Rosa, muito obrigada, meninas. Cristiana, obrigada. Beth, Rosalina, bom dia. Bom dia, Elisama. Bom dia, José Maurício. Betânia, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Aqui a igreja de Corinto, ele estava falando para a igreja de Corinto, né? Porque era uma comunidade marcada por divisões, né? E naquele momento eles estavam transformando os servos de Deus em motivo de competição. Uns diziam que o Paulo era melhor, outros falavam que o Apolo era melhor. E aí, servos de Deus que estavam ali fazendo o seu chamado, cumprindo o seu chamado, estavam sendo alvos de disputa, de competição. E aí Paulo falou: olha, gente, cada um tem um chamado para fazer uma coisa. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. E Paulo explica, né, para aquela comunidade que cada um tem uma função, mas nenhum tem a fonte de crescimento. Parece meio contraditório, né? Porque na Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Mas aqui está falando sobre questão de chamado. E eu não venho aqui para falar exatamente de questões religiosas, assim, de líderes, que um planta, outro rega, é Deus que faz o crescimento, não é sobre a igreja. Eu li esse texto e eu pensei na minha vida. Eu não tenho nenhuma liderança, não sou líder religiosa e não lidero projeto nenhum, mas eu achei interessante. Paulo plantou muitas igrejas, muitas, e ele nem sabe que eu existo, e eu sou um fruto do plantio dele. Paulo não chegou a ver todos os frutos, resultado do plantio dele. Nem sempre você vai ver o resultado das coisas que você fez. Muitas vezes eu fiquei pensando, trouxe para minha vida quantas coisas às vezes a gente faz, a gente investe, e aí a gente não vai ver o resultado daquilo, não vai colher o resultado daquilo, né? E hoje eu venho conversar com você sobre desapego, o desapego da sua entrega. Muitas vezes nós investimos tempo, investimos tudo em uma semente. E aí, nós não vamos ver o fruto daquela semente. Outra pessoa vai vir regar, e pode ser que outra pessoa não seja que regou, vai colher aquele fruto. E eu fiquei pensando, quantas coisas às vezes a gente fica apegado. Às vezes você está apegado a um projeto, a uma coisa, e você se sente dono daquilo porque você plantou. Nós não somos donos das sementes. E olha só que lição a semente dá pra gente. A semente, para ela se transformar numa árvore que dê fruto, ela precisa desaparecer. Precisa desaparecer para vir as raízes. E muitas vezes nós ficamos muito apegados às nossas coisas, ao nosso mundo.
E Deus nos chama para sair a semear. Às vezes nós estamos com os bolsos, com as mãos cheias de sementes. Só que nós ficamos fixados em uma semente. E queremos colher o fruto daquilo que a gente plantou. E Deus está mandando você seguir. Porque você foi chamado para plantar. Aí você fala, aí é fácil. Plantar é muito difícil. Aí vem o outro regar, já o trabalho duro já foi feito. Quem disse que regar é fácil? Posso fazer uma live só sobre regar. Regar uma planta. Tem planta que tem semente que não pode regar todo dia, ela afoga. Tem semente tem planta que você precisa regar uma vez no mês. Tem planta que você precisa regar uma vez na semana. Tem planta que você precisa regar todos os dias. Regar exige disciplina, exige conhecimento, exige um discernimento que só quem foi chamado para regar tem. Eu pensando sobre isso, pensei em filhos, né? A gente gera, carrega, sofre ali, a mãe, né, carrega ali 9 meses e depois eles crescem. Nós não somos donos dos nossos filhos. Mas sabe, todo esse conhecimento que você adquiriu ao criar seus filhos, ou que você já carregava, ele não morreu, ele continua aí. Você pode plantar isso, sabedoria, investir as coisas boas que você investiu nos seus filhos, investir em mais pessoas. Deus não chamou você só para uma árvore. Ele chamou você para plantar uma floresta inteira. Você imagina se Paulo ficasse apegado a apenas uma igreja que ele plantou? Ele não teria plantado tantas outras igrejas. Porque Deus chamou ele para plantar muitas igrejas. E quando eu vejo Paulo falando, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz o crescimento. Eu fiquei pensando que Paulo não parava numa igreja. Ele saía a semear, saía a plantar. Às vezes, nós como pais, não é sobre pais e filhos, mas é que me veio agora na cabeça, eu vou falar. Nós nos sentimos donos dos nossos filhos. Só que depois que você cuida, que você plantou, que ele cresceu, a vida é dele, aí segue. Você não tem mais aquela responsabilidade. São as escolhas deles e você precisa desapegar e jogar suas sementes, continuar seguindo, porque você é obra extraordinária de Deus na terra. Tem gente que acha que porque o filho casou, saiu de casa, não tem mais nada para dar para o mundo, acabou a vida. Ninho vazio, né? Que ninho vazio? Vai plantar, vai semear. Você existe. Olha só, você foi criado por Deus para ajudar um ser a se desenvolver, a plantar ali uma geração, ideias, costumes, tudo que seu filho e sua filha crescerem e for ser um dia, você é parte daquilo. Muitas vezes você não vai ver os frutos, não vai desfrutar. Ah, meus filhos agora não querem saber de mim, agora quer saber só do casamento, da família e tal, e nem me chama para as coisas. Desapega. Você foi chamado para plantar e continua plantando, continua semeando na vida das pessoas. Às vezes você investiu tanto num projeto e você está vendo outra pessoa colher os frutos de um projeto que você investiu, que você gastou tempo. Você fica frustrado, fica decepcionado e acha que sua vida acabou porque algo que você investiu tanto não está nas suas mãos mais. Lá em Mateus 13:3, conta a história do semeador e fala, o semeador saiu a semear. O semeador, ele é apto para plantar. Ele foi chamado para plantar. E ele não para na semente que ele joga, ele continua plantando, ele continua semeando.
Porque o semeador, ele não controla a semente. Você vê que cada semente, em Mateus 13, você vai ver que cada semente aconteceu uma coisa. Cada semente reagiu de uma forma. Cresceu de uma forma, não desenvolveu. Mas a função dele, ele fez, que foi plantar. A responsabilidade de fazer crescer a semente é Deus. Então, o semeador, ele não controla o solo, ele não controla a chuva, ele não controla o sol, ele não controla o solo. Muitas vezes nós estamos decepcionados, estamos frustrados, porque não estamos desfrutando de algo que a gente dedicou a vida inteira. Deus fala, eu te chamei para plantar. Continue a caminhar, continue a seguir, continue a confiar, continue a entregar. Eu não chamei você para plantar apenas uma árvore. Eu te chamei para plantar uma floresta. Sabe? Quando você olha para os seus filhos, você não teve, o controle de como eles levaram a vida deles. Mas Deus dá. Quando você entrega para Deus, Deus dá. Deus vai preparar no caminho deles, na jornada deles, alguém para regar. E quando os frutos vierem, mesmo que você não desfrute, aquele fruto foi resultado da sua obediência. Os frutos de algo que você planta carrega a sua entrega, a sua obediência, e você faz parte daquele fruto. Se você apegar apenas um fruto, apenas a um projeto, eu quero ver crescer, eu quero ver o fruto disso. Talvez você esteja decepcionado, frustrado, porque um projeto que você tinha, alguém está levando o nome. Alguém está levando as glórias. E você não está colhendo isso. Não se preocupe, você foi chamado para plantar. Você está com as mãos cheias de sementes. E quando você descobrir que o seu chamado é plantar, quando você perceber que você foi chamado para plantar, para fazer a sua parte, você vai ser pleno em Deus, de saber que aquilo que está dando fruto, e um fruto muito bom que outros estão colhendo, a sua obediência está ali, nas raízes. E você não parou naquela árvore, você não para naquele projeto, porque Deus te chama para plantar uma floresta. Então não se apegue à semente que você está plantando. Se você foi chamado para plantar, plante. Nas suas mãos, Deus coloca todas as sementes. Só que fala, lá em Mateus 13:3, fala, o semeador saiu a semear. Não fala que o semeador jogou uma semente e ficou ali esperando o resultado. Plante, plante. Jogue suas sementes. Entrega tudo que você tem para entregar. Confia. Aquele que dá o crescimento vai fazer vir frutos maravilhosos de algo que você com sua obediência e entrega fez parte. Mas é que nós às vezes não ficamos satisfeitos apenas de ver outros desfrutarem de algo que a gente fez. Porque a gente acha injusto. A gente acha injusto porque a gente chegou primeiro, a gente orou primeiro, a gente acreditou primeiro, nós trabalhamos primeiro e nós plantamos primeiro. Então tudo foi a gente primeiro. Por que outro está desfrutando de algo que eu tive a ideia? Paulo, eu fico pensando, Paulo, ele tinha tanta plenitude em Deus, ele aprendeu tanto a ver a bondade de Deus em todas as coisas, todas as estações que ele vivia, que ele não se apegava à semente. Como um semeador, ele saía a semear. Você tem um chamado nesse mundo. Talvez o seu chamado não seja desfrutar de frutos, seja de semear, de plantar. Você carrega sementes incríveis. E tem sementes que é só você que carrega. Ninguém pode semear no seu lugar, é só você.
Mas não se apegue ali esperando o resultado daquela semente. Você nem sabe se aquela semente vai vingar. Talvez se o semeador tivesse visto que os passarinhos comeu a semente, ele tinha parado. Não vou jogar mais semente não. O passarinho vai vir, vai comer mesmo, não vou plantar não. Talvez se ele tivesse parado ali, observado crescer aquela semente nos espinhos, quando ele joga a semente, que ela cai nos espinhos e morre sufocada, talvez ele tinha parado de semear e falou, não deu certo. Ah lá, caiu no espinho, sufocou, não vou plantar mais não. Deus não nos chama a ficar apegados à semente. Ele nos chama a semear, a jogar as sementes, a entregar aquilo que nós carregamos, a entregar. Não economize sementes, saia a semear. É Deus que vai dar o crescimento. Você não vai convencer ninguém, você não vai convencer a semente que ela precisa crescer, virar uma árvore e se tornar um fruto. Às vezes nós queremos convencer as pessoas na força do ódio, às vezes, né? Que a pessoa precisa receber essa semente, a pessoa precisa crescer e nós nem damos espaço e tempo para a pessoa. A gente quer que as pessoas mudem, dê fruto logo. E tudo é um processo, tudo é um tempo. Você foi chamado para jogar semente, jogue e não se preocupe. Porque tem muita semente que você vai jogar que não vai dar certo. O que nos machuca é que aquela que deu certo, você não estava perto para desfrutar do fruto. Desapegue e encontre plenitude em Deus em entregar suas sementes. Desapegue disso. Às vezes o nosso apego vai fazer você se tornar estéril com sementes na mão. Alguém que poderia estar fazendo muita coisa, plantando, entregando, está com a semente, com as mãos cheias e não faz parte do plantio de Deus na terra, porque está apegado num só lugar. Você não sabe o que vai acontecer com aquela semente. Aquela semente, ela pode trazer um fruto que agrada a você ou um fruto que te decepciona. Nós não podemos ser movidos por aplauso, por plateia e nem pelo caos. Nós temos que ser movidos pelo equilíbrio, pelo domínio próprio, que é um fruto do Espírito, que quando nós estamos alinhados, ajustados com o nosso relacionamento com o Pai, nós temos. Tem muitas pessoas apegadas a sementes que deveriam soltar e deixá-las, que é Deus que dá o crescimento. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Olha só, a gente tem... Quem já soltou essa frase? Eu já soltei, gente. Essa é uma frase muito tola. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E se você morrer? Você acha que o mundo vai parar, nada vai acontecer, tudo que você mexia, movia, não vai continuar porque você morreu. O mundo vai continuar. As coisas vão continuar acontecendo. Vão aparecer outras pessoas. Então não perca a oportunidade de ser um semeador. Deus te chamou para plantar. Vai plantar. Continua, segue. Não para numa semente só. Você não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes nós somos movidos a aplausos ou a críticas ruins. Continue plantando, continue semeando o que Deus colocou no seu coração para fazer. E a semente, ela se desenvolve longe da plateia. É no escuro, sozinha. Às vezes, você começou a fazer, vamos supor, você começou a fazer vídeos para a internet, para falar de Jesus, porque Deus colocou no seu coração e você começa a fazer. Às vezes as pessoas estão aplaudindo você, você está fazendo bem, continua te elogiando e você está fazendo. O dia que uma pessoa fala algo ruim, faz um comentário ruim, você fala, não vou fazer não. Vou fazer mais não. Não. Por isso que nós temos que fazer para Deus. Ele é o nosso aplauso, Ele é a nossa
plateia única que nós temos que agradar. Nós não podemos ser movidos por aplausos ou pelo caos das críticas. A gente tem que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, insistentemente, permanentemente, saindo a semear. Se a semente vai cair no espinho, o passarinho vai comer. Gente, estou falando aqui, às vezes você não sabe do que eu estou falando, da parábola da semente. Está em Mateus 13, vai lá ver. Eu gosto de estimular você, mesmo se você não está sabendo o que é sua curiosidade, para você ver. Muitas vezes ninguém vai ver você plantando. Ninguém vai ver. Ou às vezes muita gente pode ver. Mas esses dois lugares de muito aplauso ou de nenhum aplauso, se a gente for fazer por essas motivações ou deixar de fazer por causa disso, nós vamos estar com as nossas mãos cheias de sementes. Porque desistimos na semente que não foi para frente. Mateus 13, 13. E o semeador saiu a semear. Não se apegue a uma semente. Paulo não ficou apegado na primeira igreja que ele plantou. Ele plantou, outras pessoas cuidaram, ele seguiu para plantar mais igrejas. E Paulo não tem ideia que eu existo. Nunca, nem imaginou na vida dele que eu ia vir aqui e estar falando dele aqui na live. Eu sou um fruto do trabalho e da entrega de Paulo. Porque Paulo um dia, ele entregou uma semente que carregava a obediência dele. O evangelho está aqui. Não só Paulo, como os outros. Estou falando de Paulo porque a gente está conversando aqui sobre algo que ele disse para a igreja de Corinto. Parar de disputa, parar de pegar os servos de Deus e usá-los em competição. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós carregamos sementes preciosas, carregamos um chamado precioso. E não é fácil para ninguém. Às vezes você que suou, que plantou, que fez, que investiu, você acha, agora é fácil, agora é só colher os frutos. Não é só colher frutos. Para quem rega também, quem assumiu o seu lugar, quando você sai, não tem nada de fácil. Porque é uma outra estação, mas cheias de espinhos, cheias de problemas. Isso aí é para uma outra live. O que eu senti no meu coração de falar para você hoje, não se apegue, porque você se sente dono daquilo que você plantou. E Deus fala, eu sou o dono do que você plantou e eu tenho muito mais para você plantar. Você está se apegando à raiz de uma árvore? Eu tenho uma floresta inteira para você. E isso, gente, fazer aquilo que nós nascemos para fazer é a coisa mais plena para nossa alma que existe. É o melhor lugar do mundo, quando a gente está fazendo algo que a gente nasceu para fazer. Tem gente que fala assim, ixi, aí às vezes a gente ainda recebe para isso, né? Eu não sei para quem foi essa palavra hoje, não sei se foi para você agora ou que quem vai assistir mais tarde. Pega essa palavra de Paulo para sua vida, eu plantei. E imagina tudo que você fez na vida, que você investiu, que você plantou, que você gastou tempo. Olha para suas mãos. O que você investiu agora pode estar dando fruto em outro lugar. Outras pessoas estão desfrutando. Mas saiba, aquele fruto carrega parte da sua obediência, do que você obedeceu. E você continuou plantando, continuou fazendo. Você não é dono dos seus filhos. Não é dono dos seus filhos. Observe agora eles entregarem com obediência o plantio deles. Porque você é um exemplo, uma inspiração de alguém que não parou de semear, não parou de plantar. Você pode estar com 90 anos. Deus ainda coloca sementes na sua mão para você plantar, para você semear. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Ah, Espírito Santo, obrigada porque essa palavra viva que divide alma, divide espírito como uma espada tão afiada que traz pra gente entendimento sobre a tua palavra que a gente nunca imaginou que teríamos. Ah, Espírito Santo, nos dê força,
Nos ajude a não ficarmos apegados num só lugar, numa só semente. Nos dê, Senhor, força, vigor, para entregarmos todas as sementes que o Senhor colocou na nossa mão. Não nos deixe perder tempo tentando convencer sementes. Não nos deixe perder tempo tentando segurar. Nos ajude, Espírito Santo, a entregar tudo. Pai, obrigada porque o Senhor sempre tem semente para encher nossas mãos. Não nos deixe perder tempo, nos ajude a seguir, a plantar e seguir, plantar e seguir. É o mínimo que nós podemos fazer por tanto que o Senhor tem feito por nós. Não é nada. Obedecer o Senhor é tão pouco. E mesmo assim nós precisamos da sua ajuda para te obedecer. Então vem, Espírito Santo, abraça os meus irmãos nesta manhã e traga o entendimento necessário. Os meus irmãos sabem qual é a área da vida deles que eles estão precisando desapegar e confiar que é o Senhor que dá o crescimento. Nós não temos o controle do sol, da chuva, do solo, de nada. É o Senhor que tem, porque o Senhor é criador de todas as coisas. E é seguindo como um semeador a semear que nós encontramos a plenitude para a nossa alma e a cura para as nossas dores. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Essa live fica salva no Instagram, mas eu vou compartilhar daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos eu jogo ela no TikTok, tá bom? Mas se você quiser ver as lives anteriores, tem no Instagram, Fernanda Freitas 9698, tá bom? Gente, muito obrigada. Deus abençoe o dia de vocês. Até amanhã, 6h30. Um cheiro.